Glória a Deus. Salmo 105, versículo 15. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Salmo 105, versículo 15. Também foi anunciado Eclesiastes 12, verso 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Oremos. Amado e precioso Deus, o Senhor, meu Pai, é o que está conduzindo a noiva. Quem for conduzido pelo Teu Espírito vai chegar à perfeição. E nós queremos isso, Senhor. O profeta chegou a dizer numa mensagem: não importa o que tem que acontecer comigo, mas molda-me, meu Pai. Faça-no segundo o Teu querer, mas que nós não venha perder essa grande oportunidade que temos. Nessa manhã estamos aqui dispostos a aprender. Não somos pessoas que se consideramos saber muito. Sempre temos que aprender. Sempre temos que relembrar o que já aprendemos. E que nessa manhã o Senhor conduza nossos pensamentos, nossas palavras, abençoando esses irmãos que nos visitam, esta igreja amada que tem te servido. Tem crido durante longos anos na Tua palavra, e todos aqui, Senhor, Tu sabes, passado por experiências muitas vezes amargas, difíceis, mas estão firmes na fé, Senhor, na palavra. No nome santo de Jesus Cristo, nós queremos nos render ao Senhor. Que o Senhor possa nos dar a concentração correta, a atenção correta na Tua palavra, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-vos. Eu estou aqui com a mensagem respeito. Respeito. É importante nós lembrar que o profeta não pregou nenhuma mensagem somente por pregar, né? Vou dizer assim, vou ter mais um tema. E essa mensagem, se a gente, principalmente o pastor, pegar ela no espírito para se defender, para se beneficiar, há muito parágrafo, há muita letra para isso, para a autodefesa do pastor. Mas, dentro do Espírito, nós vamos ler ela, e você vai ver que o mesmo respeito que tem que ter com o pastor, tem que ter com a igreja, tem que ter com o irmão, tem que ter com cada pessoa. A partir do parágrafo 47, escute bem e dê sua atenção para isso. Pregou essa mensagem com o tema respeito. A conclusão de todo o assunto é para temer a Deus
pensou Salomão dizer isso? O fim de tudo é isso. Teme ao Senhor. E quando você não pode ter respeito, até que você tenha temor. Você tem que ter temor de Deus. Salomão também disse em Provérbios que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quem já leu isso? Já ouviu isso, né? O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Você sabia que o temor e o medo, eles são coisas bem parecidas. Temor e o medo, eles são bem parecidos, mas eles não são a mesma coisa. É como aquela mulher que o seu marido nervoso e aquela coisa toda, ela disse para ele, ó, meu amor, eu não estou com medo de você, eu te respeito. É diferente. Medo, temor, respeito. Nós vamos ver sobre isso, né? O temor. Agora, aquilo não quer dizer que você tenha medo de Deus. Meu Deus, se eu mentir, eu tenho medo de Deus me mandar para o inferno. Se eu roubar, se eu fazer alguma coisa, eu tenho medo de Deus me castigar. Não é isso que nós temos que ter com Deus. Deus não gosta disso. Pode gravar isso no seu coração. Deus não gosta que alguém tenha medo dele. Deus gosta que as pessoas tenham respeito por ele, temor dele, não medo. Como se Deus fosse um homem zangado que, se aquele cristão fazer isso, eu vou exterminá-lo. E a pessoa faz alguma coisa por medo de ser condenado naquele dia. Sabe que o medo, toda pessoa que tem medo de alguma coisa, tem uma hora que ela encara aquele medo. A criança tem medo do escuro, uma hora dessa o pai e a mãe não estão juntos no quarto, ele levanta no escuro e joga as cobertas para o lado e encara o medo e vai. Agora, se ele tiver temor de alguma coisa, o temor coloca um limite que a pessoa não consegue passar daquilo. Não é o medo, mas é o temor. E o profeta diz aqui, aquilo não quer dizer que você tenha medo dele. Porém, isso quer dizer que você está dando respeito, reverência. Você pode observar que o temor, a pessoa que tem temor de alguma coisa, ele é cuidadoso. Guarde isso. Quem tem temor é cuidadoso. Você vê como que o medo e o temor é parecido? Preste atenção. A pessoa está numa audiência com o juiz, com o advogado fala assim, toma muito cuidado com o que você vai falar na frente do juiz lá. Toma cuidado. Quando a pessoa se assenta na mesa para uma audiência, ela fica desse jeito assim. Ela fica trêmula, alguns passam mal. Quem aqui já passou por isso? Passa mal, fica trêmula, porque o juiz está ali, o advogado, o promotor. E quando o juiz faz uma pergunta para a pessoa, às vezes a pessoa chega a gaguejar um pouco, porque ela tem temor, ela tem um cuidado de falar alguma coisa que não é correta. Principalmente se a pessoa for mentir, meu Deus, há uma gaguejeira ali, e se baba, e muda coisa aqui, muda ali. Quando vai falar aquilo que é verdade, há mais segurança. Mas se for falar alguma coisa incorreta, quando olha assim para o juiz,
aquele temor, meu Deus, uma palavra que eu der aqui eu posso ir preso, uma palavra que der aqui eu posso responder por um crime. Então há aquele temor. Senta perto do juiz, há aquela reverência. Não é medo. Alguns, é o que eu digo, temor e o medo são tão iguais, né? Alguns ficam com aquele medo. Mas Deus não quer isso. Medo. Deus quer temor, reverência, respeito. Porque só assim a pessoa vai conseguir agradar a Deus, tendo temor. Sabe por quê? Porque se você tiver temor, e você vai ter esse cuidado, quando você for falar alguma coisa, seu coração tem temor. Você logo pensa, meu Deus, isso eu não devo falar. Quando você for fazer alguma coisa, você pode estar sozinho, pastor não vê, irmão não vê, ninguém vê, mas você tem temor. Eu não posso fazer isso. Eu sei que Deus está me vendo. Tem aquele temor. Aquele temor te traz cuidado, te traz zelo. E o profeta de Deus disse: quando você respeita a Deus, você teme a Deus. Tem temor de Deus. Você teme que você possa desagradá-lo de alguma maneira. É aquele negócio. Tanto o homem quanto a mulher olha na sua roupa e conforme, vamos dizer, um exemplo, né? Se tiver alguma coisa incorreta na sua roupa, dá aquele temor, meu Deus, eu não vou usar isso. Me dá um temor de eu sair assim, dessa forma. A pessoa, aquilo é natural, o temor de Deus. E isso é o que agrada a Deus, isso é um respeito. Você não fazer aquilo por medo, por uma obrigação, mas por temor. Você teme com receio de você fazer algo errado. Temor faz isso. Você não desejaria fazer. Agora o profeta disse: eu temo a minha mãe. Eu tenho temor de desagradar as mocinhas, as crianças. Ter aquele temor. A mãe falou para mim, não mexa aqui. Então a criança tem aquela obediência com temor. Eu não gostaria de ver a mãe triste. Então ela tem temor. A mãe falou para mim não mexer, então eu não mexo. A ordem da igreja. A ordem da igreja é temor de Deus. Ninguém nos obriga, ninguém nada, mas a gente mantém o silêncio aqui dentro com aquele temor. Eu quero que o Espírito Santo se agrade desse ambiente, eu não quero quebrar a ordem ali, com temor, com reverência. Então o profeta disse: eu temo a minha mãe, eu temo a minha esposa. O marido temer a esposa temer o marido, ter aquele temor. Será que com essas palavras eu não estou ferindo, eu não estou desrespeitando ela com isto? A esposa pensar do mesmo modo: será que eu estou tendo temor? Será que eu estou temendo meu esposo? Isso é, respeitando, tendo temor. A Bíblia diz: a mulher reverencia o marido. O que é reverenciar? É ter respeito. Ah, pastor, mas a Bíblia não diz para o marido reverenciar a mulher. Mas é por causa disso nós não podemos faltar com respeito, deixar de ter temor com ela. Porque nós vamos vendo aqui o que o profeta de Deus fala sobre isso. Eu temo a minha mãe, eu temo a minha esposa. A esposa diz: eu temo o meu marido.
Eu tenho temor de desagradá-lo. Naquilo, é claro, que não fere a palavra. Eu tenho que ter temor. Isso é profundíssimo, meu irmão. Parece que é assim. Eu vou adiantar um pouco aqui. Um policial chega ali na frente, por ele chegar fardado, há um respeito. As pessoas o chamam até de senhor. E as pessoas não falam com o policial de qualquer jeito. Se o policial levanta a voz, a pessoa baixa, fala baixinho. Você faça tal coisa, pegue tal coisa, a pessoa sai, cabecinha abaixo, porque ele tem uma autoridade. E a pessoa tem temor. Se eu desrespeito, eu posso receber uma pena por aquilo. A pessoa chega numa loja, num comércio, está escrito lá, ó, desacato ao funcionário, a pena é tal, a lei tal, tal. Então, conforme o que a pessoa, às vezes até nervoso, mas ela pensa, se eu falar isso, eu vou estar desrespeitando essa pessoa aí. E eu posso sofrer o dano por aquilo. Agora, quando o profeta disse, eu temo a minha esposa, eu temo a minha mãe, eu temo o meu marido, sabe o que é isso, irmãos? Parece que nós não estamos assim muito preocupados em ferir uns aos outros. Nós vamos ver algo aqui nessa mensagem. Às vezes a gente olha essa mensagem, respeito, logo já pensa só, respeite o pastor, respeite o profeta, respeite isso. Vocês estão vendo o profeta dizer aqui, ó, eu temo a minha mãe, eu temo a minha esposa. Mas para baixo ele diz aqui, ó, eu temo a minha igreja. Eu tenho que respeitar a minha igreja. Só que Pedro disse assim, não espancando o rebanho de Deus. Isso é temer você. O que? O pastor? Não, o pastor, eu é que mando aqui. Eu estou com o microfone, eu tenho que falar e a igreja tem que obedecer. Tem um ditado que diz, quando o pastor está de pé, a igreja está sentada. Se o pastor senta, a igreja deita. Se o pastor deita, a igreja tem que rolar. É assim. Aquele negócio assim, né? A esposa é uma adjuntora, ela está ali ao lado do esposo. A igreja não é uma adjuntora do pastor. Ou ela é uma empregada do pastor. Bom, vamos dizer, eu temo a minha igreja. Eu tenho que ter temor dela. Eu não posso falar o que eu bem entendo dela. Outro dia eu fiz uma afirmação aqui e citei o nome da irmã Stephanie, citei o nome da Zane. Eu pedi perdão para elas. Não precisava ter falado aquilo daquela forma. Eu poderia ter chamado elas ali e ter falado para elas. E às vezes o estresse, às vezes a falta de paciência, o esgotamento, a gente perde o temor e fala. Tome cuidado quando você estiver nervoso ou nervosa em falar as coisas. Se você for falar, já pensa assim, ó, as pessoas confundem justificar com se arrepender. Justificar ao chegar nela e dizer assim, ó, irmã, eu não devia ter feito isso, mas eu estou arrependido. É fácil dizer, o esposo dizer, eu não deveria ter feito isso, mas estou arrependido mesmo. Essa minha justificação, ela é válida quando eu me arrependo. A esposa dizer, poxa, não deveria ter falado aquilo com você daquela forma, mas essa justificação está acompanhada de arrependimento, de temor, de saber assim, meu Deus, o homem que me sustenta, que cuida da casa, tudo. Olha o jeito que eu estou falando com ele. Olha a minha forma de tratar. A Bíblia diz, a mulher sábia edifica a casa. A tola derruba uma casa. E começa às vezes com palavras bestas, bobas, infantis até. Palavras muito estressadas. Isso acaba com o humor, com a atmosfera dentro de casa.
O marido pensar, meu Deus, ela lava minhas roupas, ela faz a comida, eu chego em casa, a casa está arrumada, ela cuida dos meus filhos, ela está ali. Como que pode eu ser tão leviano e não ter temor, não ter respeito e falar qualquer coisa, de qualquer jeito? Pode crer nisso aqui, ó. Deus, o Espírito Santo, não se agrada com mulher botando apelido no próprio marido, marido botando apelido na esposa. Falta de respeito, falta de temor. O profeta, que é isso, irmão Bruno? O senhor veio de falar para a igreja só respeitar o pastor, o senhor vem dizer, eu temo a minha esposa? Uma vez, o irmão Brana botou uma peruca na cabeça, que nem de juiz, porque ele ia pregar uma mensagem. E o seu filho olhou e deu risada. Deu risada. O Brana largou o prato assim na mesa, devagarzinho, né? Não jogou o prato no chão, não teve um ataque histérico, um ataque, uma falta de temperança. Mas ele empurrou o prato assim, largou os talheres, pediu licença, com licença, saiu da mesa. Quando ele saiu, o Billy começou a tremer assim. E o coração do Billy Paul apertou lá dentro, porque ele disse, eu sabia que eu estava em problema de eu ter feito aquilo. O Brana foi, saiu assim, quem sabe já o coração intercedendo. Sempre é assim. A pessoa magoa, fere a gente, mas quem tem que buscar misericórdia para a pessoa é a gente ainda. Não é como o Brana fez. O homem chamou ele, você é um marica. Ele ficou 3 dias dentro da caverna orando por ele, para ele não morrer. O Brana saiu, coração do Billy, ele disse, eu sabia que eu estava em problema. Quando o Billy foi atrás, bateu na porta, papai, o Brana estava lá sentado, triste. Papai, quero falar com o senhor. Abriu a porta. Papai, eu senti que não deveria ter dado risada, ter feito aquilo. Sabe como o Brana falou para ele? Billy, aquilo não é por causa do pai. O pai ama você. Aquilo não é por causa de mim, Billy. É por causa daquilo que está dentro de mim que não gostou do que você fez. Agora, eu faço uma pequena pergunta aqui, irmãos. Esse que não se agradou da risada do Billy, estava só dentro do irmão Branham? Ou está dentro de cada um de nós também? Estava só dentro do irmão Branham? Está dentro do irmão, dentro da irmã, está dentro do irmão. Está dentro da minha esposa, está dentro do meu marido. Então, quando eu for pensar em alguma coisa, em agir de alguma forma, eu deveria pensar assim, eu tenho que ter temor. Tome cuidado com entristecer o meu irmão, tome cuidado com entristecer sua esposa, entristecer o seu esposo, porque aquilo que está dentro pode não gostar. E a pessoa tem que interceder por você mesmo. Agora, abrindo um parente, quando alguém nos entristecer lá dentro, ore por essa pessoa. Ore, interceda. Faça como ele nos ensinou. Vá para a sua caverna e diga, Senhor, a pessoa me falou isso tudo, mas eu já quero liberar lá de dentro de mim o perdão e orar para que não aconteça nada com ele. Tem cristão que é assim, se alguém me ferir, eu já desejo que ele pague. Tal pessoa falou de mim, ele vai pagar por aquilo. Você acha que esse é o Espírito Santo na nossa boca? Na boca do pastor? Ah, o fulano lá está me tacando pé, mas vai pagar por isso. Isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo faz a gente ir lá no escritório, chorar, dizer, Senhor, ele é meu irmão. Deus ajude que um dia eu aperte a mão dele lá do outro lado e diga assim, sorrindo, você vê como nós somos bobos lá?
Nós ficamos brigando à toa lá na nossa era. Ficamos discutindo à toa, agora estamos aqui na eternidade juntos. Que besteira que nós fizemos lá. E ter o coração dessa forma, temer. Estão todos entendendo até aqui? Eu temo a minha igreja. A igreja pensa, eu temo meu pastor. Eu temo todos os servos de Deus, todos. Não só o pastor daqui da igreja. Eu temo todos os servos de Deus, seja daqui, seja de lá, seja até que não está no nosso companheirismo. Eu tenho que ter temor por ele. Eu tenho que, no mínimo, chamá-lo de meu irmão, de irmão. Bem sabendo o que João diz. A não ser que ele carregue uma outra doutrina que seja totalmente, o que Paulo disse, uma loucura. A Bíblia diz, não chame nem de irmão. Mas não por não chamá-lo de irmão, não preciso falar mal dele, não preciso bater, não preciso difamar. Se ele é um falso, deixa falando sozinho. Siga seu caminho. Mas o profeta disse, eu temo todos os servos de Deus. Já pensou isso? Mombrana não era um manda-chuva, não. Mombrana era um espírito ditador. Não, eu sou... Com o seu ministério que tinha, ele poderia querer todos aos seus pés. Porque o seu ministério, ele era sobressaliente de todos. Ele poderia dizer, não, que é isso? Vocês não estão vendo aí? A coluna de fogo sendo fotografada na minha cabeça? Eu quero todos aos meus pés, todos ao meu redor. Era o contrário, irmão Branco sempre estava se humilhando. Sempre chamando um pastor, dizendo... Esse grande servo do Senhor, vem aqui orar por nós. Sempre, ele nunca era um maioral, um arrogante. Ele dizia, eu temo os servos de Deus. Sabe o que é isso? Sabe o que é temer todos os servos de Deus? É reconhecer que eles têm um ofício. E esse ofício, vocês vão lembrar um pouquinho. Talvez nós não vamos chegar nem no começo onde eu gostaria de ver. O Davi, você sabe, Saul queria matar Davi. Matar. Perseguiu, prometeu, provocou, fez tudo. Um dia, Saul dormindo, preste atenção nisso. Saul dormindo, Davi teve a garganta de Saul assim, ó, na ponta da sua espada. Se ele quisesse ter coçado a garganta dele com a ponta da espada, ele poderia ter feito. Estava dormindo. Se é o Saul que pega Davi daquele jeito, ele ia transpassar a espada, não ia só coçar, ele ia transpassar ela do outro lado, porque tinha raiva, tinha ódio dele. Mas Davi pegou e disse assim, eu vou dar só um sinalzinho para ele, que eu tive aqui. Pegou a roupa dele, essa roupa, esse manto que ele pegou, sabe o que significa? O ofício. Se você ler essa mensagem, você vai ver. Essa roupa, essa orla que ele pegou, significa o ofício do ministério. Saul. Ele pegou assim, puxou um pouquinho só do manto, passou a espada assim, e cortou. Só para quando Saul se acordasse, ele tomasse um susto assim, dizer, meu Deus, ele poupou a minha vida, né? Arrancou só um pedacinho. Mas sabe o que aconteceu? Quando Davi cortou, o coração dele doeu lá dentro. Porque ele sabia que aquele homem era um ungido do Senhor. Meu Deus, a gente fica pensando, Bíblia Sagrada, um homem perseguidor, e Davi poderia ter cortado a cabeça dele, ele queria matar ele. Aquilo foi para nos dar um exemplo. Não fale, não toque, tenha temor de Deus, faça como o profeta disse aqui, ó, eu temo todos os servos de Deus. Quando você for tajar um comentário, veja em que espírito você está falando aqui. Se
Se você estiver falando aquilo no espírito construtivo, relembrando, uma coisa com lembrança, tudo bem. E aí tem que tomar muito cuidado. Agora, se é num espírito de denegrir, rebaixar, matar o nome da pessoa, está errado, é desrespeito, é falta de temor. Então ele disse: eu temo todos os servos de Deus. Amém? Nós queremos isso também. A menos que eu pusesse uma pedra de tropeço em algum lugar em seus caminhos. Eu temo as pessoas, o irmão Branham disse. Eu temo, tenho respeito. Eu temo as pessoas da cidade, tenho respeito por elas. A menos que se eu fizesse algo errado, que lhes fizesse pensar que eu não fosse um cristão. Está vendo? Você tem, antes que você possa ter respeito, você tem que ter temor. E Deus exige isto. Deus exige isso. Ele exige respeito. Deus faz, Ele exige isso. E o temor traz isso. E nós sabemos que o temor traz respeito. Tome cuidado com brincadeiras. Muita brincadeira. Às vezes onde há muita brincadeira, passa os limites. E daqui a pouco falta o respeito e traz uma tristeza no coração da pessoa. Eu já vi irmãos, entre irmãos, não aqui, gente, começa uma brincadeira lá, risada, aquela coisa. Daqui a pouco um diz: e o seu cabelo aí que parece um abacaxi? Aí todo mundo dá risada. E o outro diz: e a sua barriga aí parece não sei o que. Só que daqui a pouco o irmão não gostava que falasse do nariz dele, mas nem que... ele perdia o pavio. Daqui a pouco a pessoa: e esse seu narizão que parece uma batata? Sabe o que aconteceu? O irmão embrabou, embraba, sai discussão. Agora mesmo, 2 minutos atrás, estava rindo, estava uma gargalhada, estava não sei o quê. Daqui a pouco sai uma palavra que fere lá dentro. Toma cuidado, vamos tomar cuidado com isso. Eu sou um que sou muito brincalhão, mas nós temos que tomar cuidado às vezes. Às vezes a pessoa dá uma risadinha ali na frente para não fazer desfeita, mas nós não sabemos se a pessoa não entristeceu lá dentro. Eu estava no encontro e 2 pastores sentados juntos, e o pastor citou o sobrenome dele assim inteiro, e eu perguntei assim, a fisionomia dele meio japonês. Eu disse para ele assim: o senhor é de origem japonesa, chinesa, alguma coisa assim? Ele falou: olha, na verdade eu não sei, porque eu não conheci meu pai. Eu não sei quem... Ele disse assim: eu não sei quem foi meu pai. E a maneira dele se expressar, o outro pastor deu risada. Porque foi um tom assim: eu não sei quem foi meu pai. Como que dizendo assim, num tom de: posso ser um filho bastardo, né? O outro pastor deu risada. Eu não tinha entendido daquele jeito, mas o outro pastor deu risada. Sabe o que aconteceu? Esse pastor que estava na frente se levantou chorando. Levantou e saiu assim. E foi lá. O outro sentiu na hora o aperto no coração, já empurrou o prato, saiu lá, se abraçaram os dois assim atrás de uma parede. O outro falou: irmão, no nome de Jesus Cristo, Senhor, me perdoe. Nós estávamos naquela atmosfera, brincando, tudo. Eu não deveria ter rido, eu não deveria ter levado por esse lado. Se abraçaram ali, eu fui até ali, estavam chorando. Essa é a sensibilidade que nós temos que ter um com o outro. E cuidar com brincadeiras, apelidos, muita frescura, nem diz meu pai. Tomemos cuidado, é gostoso nós brincar, é bom, nós não podemos ser cristão, soldado do exército, né? Não, eu sou cristão, eu não dou risada, não brinco, eu não tenho minha recreação, não é isso. Mas cuidar os limites. Pessoas que às vezes perdem os limites, né? Vamos tomar cuidado com isso. Vamos prosseguir mais um pouquinho, só li só um parágrafo e anotei 3 páginas.
Deus exige respeito. Agora, você toma, por exemplo, o homem. Ele é um fazendeiro. Possivelmente ele é um empregado de loja. Ninguém lhe dá nenhuma atenção. Isso aqui é muito interessante. Ó. O homem é um fazendeiro, ou possivelmente ele é um empregado ali de uma loja. Ninguém lhe dá nenhuma atenção. Ninguém tem temor dele. Chega ali um pedreiro, um homem que trabalha na roça. Chega ali com a sua calça suja de barro, chinelo pé um pé do outro. Às vezes até, que tem uns irmãos que eu conheço, sabe? Eles andam assim bem, mas eles têm um monte de dinheiro. Fazendeiro normalmente é assim, né? Fazendeiro aparece lá com aquele chapéuzão de palha pro lado, e aquela coisa toda tá lá com 100 cabeças, muito mais que 100 cabeças, só tem Moraci, muito mais do que isso, e aquela coisa toda, e se fazendo ali, que é um coitado, né? E quem olha assim, quem que vai temer um homem desse? Simplesinho, a roupa tudo suja, chega ali um trabalhador, vamos dizer, um trabalhador de uma loja, ninguém lhe dá nenhuma atenção, ninguém tem temor dele, pelo contrário, as pessoas ainda falam de qualquer jeito quando vê que a pessoa é mais simples ainda. As respostas, o jeito que dá as respostas, porém, deixa aquele homem ali arranjar um trabalho na força policial. O que acontece? As pessoas ficam com aquele temor. E descer a rua com um policial, com seu emblema em seu vestido, no seu uniforme, onde um dia antes possivelmente ninguém lhe falaria, ninguém lhe daria nem bom dia, mas se ele passa por ali com uma farda, e o profeta usa uma ilustração, né? As pessoas vão dizer: oi, e aí João, como vai? Ele é policial, ele é prefeito, ele é importante. Então, há aquela educação, aquela honra. E aí João, como você está? Está vendo? Porque isso é um tipo de reverência, temor ou respeito, por causa disso, por causa do que a pessoa está ali. Possivelmente ele chega a ser o eleito prefeito da cidade. Então o profeta disse, lá nos seus dias, Kennedy era o presidente. Quem seria o presidente Kennedy hoje à noite, se ele não fosse o presidente Kennedy? Ele estaria andando de chinelo aí na rua. Talvez ninguém daria nem bom dia para o presidente, se ele fosse um homem comum. As pessoas olhariam para ele, né? Quem é conhecido, tudo bem. Agora, como ele é presidente, se alguém chega perto dele, alguém quer um autógrafo, alguém quer pedir algo para ele, alguém quer uma foto ao seu lado, porque ele é presidente. Se ele fosse um homem comum, ninguém lhe daria esse respeito. Mas eu trago isso aqui para dentro, para nós. Isso não é à toa. O profeta deixou essas coisas para nós assim, dar uma mastigada nelas. O homem comum, o empregado da loja, não recebe nenhuma atenção. Por quê? Porque ele é simplesinho, ninguém vê nada de importante nele. Mas se ele veste a farda, então ele recebe honra, respeito. Irmãos, às vezes até mesmo dentro da igreja, a gente tem aquele negócio assim, né? Pastor. A Bíblia diz que o presbítero, ele recebe uma dupla honra. Mas às vezes a gente pensa assim, eu tenho que respeitar só o pastor. Só o pastor que eu tenho que ter cuidado, só o pastor. Eu posso pegar minha irmã, eu posso falar, posso pegar ele, posso falar de qualquer forma com ele. Não preciso ter respeito. Ele não é o policial que está com a farda, ele é o empregado. Ele tá andando com a roupa de fazendeiro, Então eu posso falar com ela, de qualquer forma. Ele não é o presidente, ele não é o importante. A irmã não é a irmã importante, ela não é a esposa do pastor. A esposa do pastor, eu tenho que tratar ela assim, na palma da mão. A outra eu posso tratar de qualquer jeito. Porque não é o presidente, é o irmão simples. Mas o Morano disse, eu temo a minha igreja. Eu temo meus irmãos.
Vamos pedir a Deus nessa manhã, Senhor, me ajude, que isso fique armazenado dentro de mim, a ter respeito pelos meus irmãos, a ter temor. Ninguém tem respeito, ele diz aqui, ninguém tem respeito sem ter temor. A temer assim, meu Deus do céu, se eu entristecer o que está lá dentro dessa irmã, se eu entristecer o que está dentro desse homem, isso pode me custar caro. Dá-me temor, Senhor Deus. Agora, às vezes, o próprio Deus nos entristece. É claro, ele entristece. Você sabia que às vezes Deus te dá tristeza e o diabo quer te dar alegria? O quê? Mas o que é isso? Sim, Deus te dá tristeza das coisas erradas, daquilo que for incorreto. E o diabo quer te dar alegria para você ter prazer nas coisas erradas, televisão, tanta coisa, celular, internet, tanta coisa, e Deus vem te dar aquela tristeza. Deus vem e faz você sentir assim, você começa a mexer muito no celular, internet, aquela coisa, de repente não é o diabo não, de repente Deus vem te dar aquela depressão lá dentro, assim, você sente, mas eu sou indigno mesmo. Sabe quem é este? É Deus. Não é o diabo não. O diabo dá aquela sensação de alegria, de prazer. Tá coisa boa, bate-papo. Tá. Deus vem e traz aquela tristeza lá dentro. Aí você larga, fica aborrecido, quer saber, não quer mais disso, aquela coisa toda. E você olha assim para as mensagens, vou até ler uma mensagem, porque estou meio frio, estou meio fraco, e aquela coisa. Foi o diabo que te levou para isso? Foi Deus. Então, se Deus te entristece, agradeça a Deus. A correção às vezes entristece, mas a melhor tristeza do mundo é a tristeza que vai resultar em alegria. Amém. Agora, vamos aqui onde eu parei. Sim. Se o presidente Kennedy não fosse presidente, né? O que sucederia se ele fosse o mesmo homem que ele é? Todavia, se ele fosse um trabalhador que trabalhou na Colgate aqui embaixo por $40 por semana, está vendo? Ele viria aqui através da cidade e ninguém lhe daria muita atenção. Só os seus próprios associados. Porém, sendo que ele é o presidente dos Estados Unidos, ele merece um respeito. Você está vendo? Agora o profeta diz, isso. E porque Deus é Deus. Deus é Deus. Ele merece um respeito. Deus é Deus. E ele merece um respeito correto. E nós temos que respeitá-lo. Nós temos que respeitá-lo. Você sabia que o dia que você se converteu e passou aos rudimentos, você sabe quais são, a parte externa, quando você acertou aquilo, mudou, fez uma limpeza lá no seu guarda-roupa, na sua casa, aquela coisa toda, maquiagem, tudo, você passou a respeitar a Deus. Porque o que fez aquilo foi o temor. Eu nunca esqueço da história que a mãe Lária me contou, dizendo que uma vez a velha pessoa estava lá bebendo e a irmã da Aya chegou e disse: mãe, eu quero ser que nem você. O copo tremeu assim na mão. A filha dizia: eu quero ser que nem você. Então o temor, a hora que a pessoa passou a largar aquelas coisas, o temor, isso é tão tremendo, irmãos, eu acho que eu ficaria a tarde inteira aqui lendo essa mensagem com vocês. Porque o temor é o que faz a pessoa ser um verdadeiro convertido. Por que você não mente? É porque eu tenho temor de desagradar a Deus.
Ah, mas para você passar naquele cadastro, você vai ter que dar uma mentirinha. Eu tomei um xingão agora há poucos dias. Saí da empresa que trabalhava lá com meu cunhado e foi me orientado assim: só que você vai ter que dizer tal e tal coisa. As pessoas lá da empresa, né? Você vai ter que dizer lá que você tal e tal coisa. Eu pensei, então eu vou perder o seguro. Então eu vou perder, por quê? Ah, mas a igreja ninguém está vendo. Mas e como que fica depois a consciência? É que você vai contar aquele dinheirinho assim, do seguro, pensando assim, que jeito que ele chegou na minha mão? Vou comprar comida para a igreja, com coisa, com mentira. O papel chegou lá, dona, a questão é o seguinte: teria que ser assim, assim, assado, mas não é. É assim, assim, assado. Ela me deu um xingão. E eu pensei, perdi, mas ganhei igual. Primeiro eu fui xingado um pouco, né? Mas foi bom, sair com a cabeça leve, tranquila. Nós temos que fazer as coisas com temor de Deus. Não importa se alguém está nos vendo ou não, Deus está. E quando você faz aquilo com temor, você está respeitando Deus. Mas para mim fazer um financiamento eu tenho que mentir. Para mim abrir uma ficha eu tenho que mentir. E vai fazendo. Um abismo chama outro. Essa mentira vai chamar outra coisa, essa outra coisa vai chamar outra coisa ruim. Pare o mal, corte. A Bíblia diz, cessai de fazer o mal. Se alguma coisa começou errada, derrube e comece tudo de novo. Mas uma coisa, um abismo chama outro abismo. Uma coisa ruim vai chamando outra. A mentira, você começa uma coisa com mentira, já entra um espírito naquilo e vai, prejuízos e tantas coisas assim. Deus merece respeito. E demonstrar temor para Ele, aquilo traz respeito. Deus tem exigido aquilo para Ele mesmo e para todos os seus servos. Deus exige respeito para os seus servos. Ele, seus servos, como nós sabemos que eles são seus servos? Porque Ele vindica esses servos pela sua palavra. Ele toma esses servos e os faz servos de Deus. E prova que eles são servos, fazendo a sua palavra operar através desses servos. Então, à medida que você respeita aquele servo, você respeita a Deus. Hoje, às vezes, eu já disse isso aqui outra vez, né? Irmão, ninguém aqui tem liberdade para brincar, fazer brincadeira com o pastor, principalmente quando chega pastor visitante. Tome cuidado. Às vezes um pastor brinca com a gente, mas a gente não tem liberdade de brincar com ele, não. À medida que você respeita um servo de Deus, Deus te respeita. O pastor Benedito Filomeno contou, um homem já de muita idade. Ele disse que quando ele era criança, um padre passava na rua, as crianças iam correndo, pegavam a mão do padre e beijavam. E dizia assim, ó, excelentíssimo senhor padre, bom dia. As mães, os pais ensinavam assim. Excelentíssimo senhor padre, bom dia. Pegavam na mão do padre, davam um beijinho. Ele disse, depois começou a aparecer os pastores, é do mesmo jeito. A mamãe dizia, quando você vê um pastor lá na rua, vai lá e dá um beijo na mão dele e diga, excelentíssimo senhor pastor. Claro, nós não estamos falando isso para os irmãos ensinar os filhos a falar assim. Mas era um respeito. É muito melhor isso do que chegar batendo tapa no ombro do pastor. Mexendo na orelha, mexendo no nariz, fazendo brincadeiras e tantas coisas. À medida que eu respeito um servo de Deus, eu respeito Deus. Agora, é o que eu disse,
vai usar um parágrafo desse para beneficiar só o pastor, aí ele bate na igreja e todo mundo tem que me respeitar. Mas vocês entendem que isso é a mensagem do profeta. É claro que o pastor também tem que dar esse respeito para ele ter. Mas grave isso no seu coração. Portanto, quando eu respeito você, não está vendo? Não é só você me respeitar. Quando eu respeito você e você me respeita, nós respeitamos um ao outro, então nós respeitamos a Deus. Glorioso isso, não é? Deixa eu ver aqui, irmãos. Puxa vida. Nós respeitamos a Deus. Isso é profundo, né? Vamos apenas aqui mais esse pedacinho. Então há um outro homem de quem eu gostaria de falar. Um grande e poderoso profeta, pelo nome de Moisés. Quem vê assim, né? Do Espírito, a coisa assim, você fala assim, um grande e poderoso profeta. Você sabe que se Moisés fosse pregar aqui para nós, possivelmente nós ia dar risada dele. Ele tinha a língua grudada, era meio gago, a língua enrolada, gago, não sabia falar direito não. Todo um homem, não tinha escolaridade, não tinha ele era um homem, em outras mensagens, o Bruno diz, esquisito. Mas aqui ele diz, um grande e poderoso profeta pelo nome de Moisés. Como que pode, meu Deus? Não dá para o senhor escolher um homem um pouco melhor para nós respeitar. O senhor vai escolher logo esse, cheio dessas coisas. Aí o que acontece? O povo Israel deveria ter entendido, de acordo com a Escritura, que Deus ia libertá-los, ia trazê-los para fora do Egito. Porém, logo que Deus tinha o seu homem preparado para lhes enviar ao Egito, olha o que aconteceu? Eles não tiveram respeito por ele, por Moisés. Por quê? Porque eles conheciam ele. Eles conheciam a vida de Moisés. Não, o quê? Ele chegou agora aqui para nos libertar do Egito. Nós sabemos muito bem o seu passado. Ele matou um egípcio e ainda enterrou o egípcio. Escondeu lá. Eu respeitar um homem desse? O profeta disse, dentro de Israel havia uma multidão mista. Havia o cristão verdadeiro, a noiva, e havia a igreja ali dentro. A trajetória de Israel até a terra prometida é um assunto que eu tenho meditado uma hora para nós falar aqui na escola. Eles não tiveram respeito. Eles expulsaram e disseram, irá você nos matar como você fez com o egípcio? O que causou que eles permaneceram, aí vem a coisa, né? O que causou que eles permaneceram em escravidão por mais 40 anos, por não aceitar o que Deus mandou. Eles permaneceram em escravidão porque eles recusaram respeitar o libertador que veio para libertá-los. Aquilo os levou novamente à escravidão. 40 anos eles ficaram de novo sendo escravos por não conseguir respeitar Moisés. Aí depois passou 40, Moisés voltou lá de novo. Voltou de novo. E Moisés, o profeta diz, Moisés voltou assustado, porque as pessoas o desrespeitaram. Você vê, como é que eu vou me aproximar se essa pessoa já me desrespeitou tanto? Como que eu vou chegar nele agora para querer ajudar ele? Moisés pensou assim, né? E ele tinha 80 anos de idade agora. Foi depois, 40 anos. Então, resumindo, o profeta diz, Moisés disse, agora como que eu vou chegar lá, Senhor, desse jeito? Você sabia, irmãos, nessa mensagem, Mombrana disse que aquela geração que desrespeitou Moisés, rejeitou ele, eles morreram.
Moisés veio para uma outra geração. Uma outra geração. A rejeição traz o julgamento. Depois que a pessoa rejeita a salvação, quem rejeita Jesus Cristo, quem rejeita a sua palavra, o que vai restar para essa pessoa? Julgamento. Rejeito. Não quero. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não aceito. Tem que lavar os pés na Santa Ceia do Senhor. Não, mas eu não faço. Deus mandou um profeta, Mateus 17:11. Não, mas não é bem assim. O que vai restar naquele dia? Não, eu não aceito que fale assim comigo. Eu não aceito que me corrija nisso. Não aceito. Tudo bem, é um livre-arbítrio. Mas o que vai restar? As pessoas rejeitaram Moisés e elas ficaram 40 anos em escravidão. Uma geração é 40 anos. Morreram aquela geração, Deus levantou outra e Deus mandou Moisés. Em outras palavras, pode ir lá agora que são outros que estão ali. Porque aqueles que desrespeitaram tiveram a pena deles. Então disse Deus a Moisés, vá lá. E ele disse, mas eu vou chegar lá e dizer quem que me enviou. Deus ainda não tinha um nome naquela época. Sabia disso? Deus não tinha um nome. Uma hora chamavam ele de Jeová, uma hora chamavam ele de estrela da manhã, uma hora chamavam ele de rosa de Saron, uma hora chamavam ele de Deus Altíssimo. Ele não tinha um nome ainda. Então ele disse para Moisés, vai lá e diga assim, diga só que o eu sou te enviou. Não tem um nome ainda para dizer. Para dizer para você assim, o fulano enviou. Eu não tenho nome ainda. Deus, a palavra Deus é objeto de adoração. Deus não é um nome. Se você adora uma imagem, aquilo é o seu Deus. Se você adora o seu carro, se você adora o dinheiro, aquilo é Deus para você. Se você adora uma igreja, aquilo lá é o seu Deus. E Deus é um objeto de adoração. Deus disse para Moisés, ouviu de Deus, diga que o eu sou te enviou. Moisés foi, chegou lá, Faraó, o profeta disse, Faraó endureceu, recebeu o julgamento que deveria, e o povo saiu. Agora o povo respeitou. O povo saiu do Egito, respeitando o libertador. Agora, é um destaque que eu guardo no meu coração. Né? No Egito eles gemeram, no deserto eles murmuraram. No Egito estava doído, estava sofrido, mas depois que saiu o profeta, murmuração, reclamação. Então, aqui no 65, para nós concluir, estranho, depois de eles terem visto todos esses sinais sucederem, preste atenção, então vieram ao Mar Vermelho e encontraram que o mesmo Deus que tinha operado todos aqueles sinais aqui no Mar Vermelho, duvidaram de Deus. Deus tirou eles do Egito, quando chegou na frente do mar, eles duvidaram. Bem, a primeira coisa, que ele fosse capaz de fazer um caminho de escape. E começaram a murmurar, reclamar. Né? Agora, ali é onde nós cometemos o nosso engano. Quando uma pequena enfermidade nos ataca, quando um pequeno desastre ou um problema nos ataca em algum lugar do caminho, então nós vamos a definhar. A pessoa desanima. Meu Deus, não sabia, eu sou tão fiel na mensagem, fui batizado. Agora, por que acontece isso comigo? Vai definhando aquela fé, vai caindo, parece assim uma maçã linda. De repente ela vai ficando murcha, feia, enrugada e vai apodrecendo. Um jovem converso, alguém o ridicularizará, digamos, vão dizer, você não é nada a não ser um santo rolador. E a pessoa diz, bem, eu odeio ser chamado de um santo rolador, vou parar de ir na igreja. Eu vou na igreja, eles me chamam de crente.
É só eu sair da igreja, um amigo meu me vê, já me grita: "E aí, pastor?" Já vai fazer uma zombaria comigo, né? E eu odeio ser chamado daquilo. Você está vendo? Você toma aquela dúvida que a pessoa te diz. Aquele é o tempo de você permanecer ali firme. Aquele é o tempo de você respeitar o mensageiro. Aquele é o tempo para você dar glória a Deus quando você está passando por luta. É engraçado, né? As pessoas falar sobre isso. E Moisés disse, vamos terminar com isso. Moisés disse: eu já tenho feito 10 milagres perante vocês. Moisés falou para o povo. E Deus tem dado 10 milagres a vocês, que foram as pragas, né? Então vocês têm medo no mar? Certamente. Quanto mais isso tomará para que vocês creiam? Moisés ficou um pouco nervoso, né? Falou para Israel: tudo que vocês viram Deus fazer, e vocês ainda estão reclamando de Deus. O que mais Ele vai precisar fazer para que vocês creiam? Agora, eu trago aqui para o meu lado, você traz aí para o seu. O que mais Deus vai ter que falar conosco para haver uma mudança na nossa vida? O que mais? O que mais que precisa? Centenas de mensagens traduzidas. Bíblia Sagrada. O que mais Deus vai ter que precisar falar para haver uma mudança? Precisa vir uma mensagem nova? Precisa vir uma Bíblia com a linguagem moderna? O que precisa para haver algo que aconteça conosco? Foi o que Moisés perguntou. O que precisa Deus fazer para vocês crerem? Ele voltou, tomou sua vara, segurou isso perante o mar, e a tempestade desceu, soprou o mar ao outro lado e eles atravessaram. Mesmo as pessoas reclamando, Deus derramou a bênção. E como Ele é rico em misericórdia. Então, logo que eles chegaram do outro lado, agora olha o que aconteceu. Atravessaram o mar. Sabe como que eles atravessaram o mar? Cantando um dos tais. Só os guerreiros se preparam, faceiro, batendo tamborim. Glória a Deus, aleluia. Estão passando esses paredões de água para o lado, até o fundo mar seco, e eles caminhando. Olha o que aconteceu. Imediatamente que eles chegaram do outro lado do mar, eles começaram a se queixar que eles não tinham pão para comer. Só atravessou o mar e falou: Moisés, e agora? A barriga roncando, como é que nós vamos fazer? Você tirou nós lá do Egito para não morrer de fome aqui? Meu Deus, Moisés, largou o ministério, o que é isso? Esse povo não merece. Esse povo só reclama, esse povo é problemático, esse povo só traz problema. Está vendo exatamente a mesma coisa? Sabe o que Deus fez? Moisés ia até Deus. Deus fez chover pão dos céus para eles. Então eles se queixaram que não tinha água. Estão comendo esse pão aqui, ele está engasgando. Tá bom. Eles somente tinham uma queixa após outra queixa. Uma murmuração após outra murmuração. Você diz, bem, possivelmente eles eram do tipo inconvertido. Bem, possivelmente eles eram. Havia uma multidão mista que atravessou com eles, certo? Dentro de 2 milhões de pessoas, tinha o verdadeiro crente e o falso crente. Como é que vai fazer no meio de tantos? Sabe como que faz? Eles mostram através das suas atitudes. Não precisa você nomear eles. Este é falso, este é verdadeiro. O verdadeiro vai mostrar através da sua fé, das suas atitudes. O falso, cada vez que Josué e Caleb pegavam um pão daquele que vinha do céu, já pensou? Eu que gosto de pão, quanto que não ia comer? Pãozinho descer do céu, quentinho. Josué e Caleb pegavam na mão e diziam: Senhor, louvado seja o Senhor por esse pão. Coré, Datã e Abirão pegavam, tiravam um pedacinho e jogavam para o lado.
Dizer o quê? Só pão e carne. Deus foi lá, fez as codornizes aparecer. Comer, daqui a pouco reclamava. Ali as duas, a noiva e a igreja estavam mostrando suas características. A noiva, o membro da noiva, ele é agradecido a Deus pelo pão da vida, pela mensagem, pela palavra, pela Bíblia. Mas aquele que não é, come e sai resmungando, come e sai falando, nunca está bom, tudo está errado, nunca está do jeito que quer. O que Coré e Datã gostariam é que o jeito que Moisés fosse do jeito que lhes agradasse. Só que Moisés era do jeito que Deus queria. Então era uma reclamação atrás de outra. Porém eu desejo trazer uma outra coisa às suas lembranças. Se Deus mandou o mensageiro e vindicou pelos sinais que ele era o mensageiro enviado de Deus, então compete a eles obedecer esse mensageiro. Exatamente. Eles devem obedecer o mensageiro e ter respeito por esse mensageiro. Agora vamos terminar com esse pedacinho desse parágrafo. Olhe Josué e Caleb. Eu trouxe um destaque desse último encontro nacional. Não trouxe na agenda, mas ele veio aqui agora. A representação do ministério de Moisés não era Coré, Datã e Abirão. Era Josué e Caleb. Quem representava o seu ministério. Quem está representando Jesus Cristo aqui na terra, as pessoas falam mal. Aquela igreja tal, ela só pede dinheiro. Aquele outro, o prefeito vai lá pedir voto. Aquele outro, não sei o quê. Aquele pastor traiu a mulher. Essas igrejas, elas não estão representando Jesus. Quem está representando Jesus Cristo é a igreja noiva, verdadeira, que crê na palavra. Essa está representando Jesus aqui na terra. Ainda que seja um povinho desse tamanho. Numa mensagem o profeta diz: Satanás conta sua multidão e Deus pesa a dele. A de Deus. A de Deus é uma qualidade, não é uma quantidade. É isto. Olhem Josué e Caleb, eles permaneceram exatamente do seu lado. Sim, Senhor. Seja em que for que Moisés estivesse, eles estavam também. Amém? Aonde a mensagem for, essa noiva vai. Estivesse Moisés certo ou errado, eles permaneciam exatamente com ele. De qualquer maneira, está vendo? Mas por quê? Por que eles ficavam com Moisés, ele certo ou errado? Não, a igreja tem que ficar do lado. Certo ou errado tem que ficar do lado. Eles ficaram porque eles sabiam que ele era o mensageiro de Deus. Porque eles viram uma vindicação de Deus naquele homem. Então ele errando ou falhando, tendo seus problemas, talvez à noite nós vamos continuar nessa mensagem. Vamos ver, se o coração não mudar, nós vamos continuar mais um pouquinho, porque isso aqui faz muito bem para a alma, né? É que nem arroz e feijão. Faz bem para a saúde, né? Amém? Amém. Incline sua cabeça. Senhor Deus, é tão maravilhoso comer deste pão, meu Pai, que nós nunca venhamos ter esse espírito de murmuração, reclamação. Misericórdia, Senhor. Josué pegava o pão e agradecia a Deus. Caleb pegava o pão e agradecia ao Senhor. Coré, Datã e Abirão tinham raiva, eles reclamavam, criavam atmosfera, criavam alvoroço dentro de Israel, dentro da igreja. Misericórdia, Senhor Deus. Que nossa semente seja a semente certa. Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos da Tua ajuda, Pai, nessa hora final. Ajuda nós a temer uns aos outros, ter respeito uns pelos outros, amar, respeitar o nome de cada um, cada família, cada irmão. Eu respeitar essa igreja, esses irmãos, cada servo do Senhor. No nome de Jesus Cristo, armazena isso em nossos corações. Para a glória de Deus, nós te pedimos. Amém. Vamos ficar em pé.
12h30 temos um programa de rádio, né, para nós escutar. Graças a Deus. Levante as suas mãos. Você também tem recebido esse pão. Amém. Né? Quer você agradecer um pouquinho? Deus recompensa a vinda do irmão Roberto, sua esposa, família abençoada. Fiquei muito feliz de vê-los. No Renato, os irmãos todos, né? Deus recompensa. É um prazer para nós ter vocês aqui. Né? Grande Deus, te agradecemos pelo pão do céu. Nesta manhã caiu como caía lá no deserto. O pão da vida, que nos orienta, que traz vitamina para a nossa alma, para nos fortalecer. Vivifica nossos corações, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. E que à tarde, se o Senhor nos dirigir, vamos continuar falando aqui, porque é muito tremenda esta mensagem. Há dias o Senhor tem colocado em meu coração para falar sobre isso. Que seja, Senhor, de grande proveito para os seus filhos. No precioso nome de Jesus te agradecemos. Amém, Jesus, amém. Abençoe um ao outro e até à tarde. Né? Quem puder, fique com o almoço aí para nós. Vamos comer algo juntos aí. Deus nos abençoe.